falar com a gente aqui na tela da RIC TV Record, vou trazer o advogado trabalhista Tiago Souza Albuquerque, que está aqui com a gente na RIC TV Record. Doutor, obrigado, hein? Vir num sábado desse para participar ao vivo da televisão é gostar muito da profissão e fazer acontecer para a comunidade. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar com relação às mudanças. Enquanto as pessoas vão mandando mensagens, perguntas para o empregado, o que muda nessa reforma trabalhista que entra em vigor a partir de hoje? Bom, para o empregado vai mudar que ele vai ter um pouco mais de liberdade em relação ao contrato de trabalho que ele tem com o patrão, né? Vamos dizer assim. Eles vão poder, por exemplo, em caso de rescisão do contrato de trabalho, não precisar homologar essa rescisão junto ao sindicato. Vai poder, por exemplo, fazer o parcelamento das suas férias em até 3 vezes, né? Respeitado aí o limite de uma delas se não seja inferior a 14 dias. Perfeito. Mas também, para determinados empregados, por exemplo, o horário que era à disposição da empresa, que ele era remunerado, ele vai deixar de ser remunerado. Então, o deslocamento, a troca de uniforme, ela não vai ser mais remunerada. Então, o empregado, ele vai receber basicamente, efetivamente, por aquilo que ele trabalhou. Então, só para que a pessoa possa em casa entender, é o seguinte, eu saio daqui, vou fazer um serviço para a emissora, né, lá em Timbó. Vai contar, a partir do momento que eu chegar em Timbó, o meu horário, é isso? Bom, na tua condição, você começa a trabalhar aqui dentro da emissora. Mas um empregado que, por exemplo, ele presta um serviço fora da cidade e é lá que ele presta o serviço, mas ele se desloca daqui até lá, ele não vai receber por esse valor. E antes já da mesma forma como é, por exemplo, um açougueiro, coisa do tipo, que ele vai trocar o seu uniforme, que ele precisa trocar o uniforme, naquele período ele já estava computando para as horas dele, não vai computar mais, ele vai efetivamente bater o ponto e começar a trabalhar depois disso. Correto. Essas são as situações. Essa questão do acordo, que o senhor já colocou aí, já fica, facilita? Vai facilitar, e é até interessante essa questão do acordo, Alexandre, porque assim, essas regras vão efetivamente começar a entrar em vigor. Nós temos aí a convenção coletiva das categorias que elas vão discutir essas questões. Sim. Inclusive com a reforma, o convencionado vai prevalecer sobre o legislado, salvo algumas exceções, não vai ter perda de FGTS, não vai poder legislar sobre o 13º salário, tirar direitos garantidos pela Constituição Federal, isso não vai acontecer. Certo. O que vai acontecer é uma liberdade maior dos sindicatos e também dos empregados em poder tratar com o patrão o seu contrato de trabalho. E lembrando que e aí a gente acredita que o sindicato da categoria também não vai deixar tirar da convenção uma cláusula que vai prejudicar o empregado. Daí estão dissídios para isso. Né? Esses pontos todos, a gente falou da questão do empregado, né? Depois eu chego no empregador, porque a gente também tem a reforma trabalhista que foi favorável também ao empregador em alguns pontos. Mas para o empregado, para o trabalhador, até que ponto de 1 a 10 isso foi positivo para ele? Olha, aí vai de trabalhador para trabalhador, perfeito, né? Perfeito. Nós temos um país aí que ele é continental, então já começa pelo regionalismo, já começa pela condição financeira do empregado. Eu vou dar um exemplo. Conversei com um colega advogado na sexta-feira e ele disse que uma empresa de Blumenau, 60% dos seus empregados têm pós-graduação. Esse tipo de empregado ele consegue dialogar com o patrão. Sim. Então eu acho que a reforma para ele vai ser muito benéfica. Para aquele empregado que talvez ele não tenha uma condição, tenha tanta educação, tanto discernimento para acontecer, a cultura, limitada. Eu acho que ele vai precisar depender do seu sindicato, sim. E os sindicatos hoje no Brasil, a sua grande maioria, ela é muito forte, muito atuante, e ela vai ter que cuidar desse empregado. Agora, se ela é favorável ou não, eu acho que a reforma ela é muito favorável. Eu acho que as pessoas elas têm que ter um pouco mais de obrigação em relação ao seu trabalho, um pouco mais de responsabilidade, e tem que ter o direito e dever de sim tratar e cuidar do seu contrato com o empregado, para justamente, se está insatisfeito com ali, aí eu pego a nossa realidade, sai dali, vai para outra empresa, enfim. Vamos lá, pergunta então no WhatsApp aqui da nossa RIC TV Record. O Emil Chartuni pergunta como ficou agora a situação dos sindicatos nessa modernização das leis trabalhistas. Eles perdem um pouco a potência, a força para intermediar uma negociação? É justamente isso que eles estão dizendo, que eles estão perdendo força. Mas eles estão perdendo força porque a contribuição sindical, que era obrigatória, ela deixa de ser obrigatória, aquela que todo mundo pagava em março e tal. Então ela começa... Agora é o seguinte, é o empregado que tem que dizer que ele quer contribuir. Financeiramente, vai perder. Agora, perder força, acredito que não. Porque assim, o sindicato ele continua homologando rescisão. O empregado ele pode optar por não querer homologar perante o sindicato. Ele pode
pegar um advogado, o patrão pega o outro advogado e eles encerram o contrato de trabalho. Só que é o seguinte, o convencionado vai prevalecer sobre o legislado, ou seja, os sindicatos eles se empoderam com isso, ele vai poder ter ele vai ter maior negociação em relação a isso para tratar das questões coletivas. Ele perde na questão da arrecadação, Nós já estamos vendo a situação, por exemplo, do sindicato de transporte coletivo. Sim. Já estão numa discussão forte e justamente com relação a questões relacionadas que vão mudar na legislação trabalhista e eles não estão querendo. Correto. Bom, doutor, agora o empregador, hein? Como é que fica a situação nessa reforma trabalhista, isso já acontecendo a partir de hoje? O empregador está levando vantagem, fica bom para ele também? Fica bom para ele, eu acredito que não fica o ideal, mas ela é a forma tímida e eu acho que a legislação ela tem que mudar de forma tímida também, para poder que as pessoas e a própria empresa ela possa se adaptar com o tempo com essas alterações. Para o empregador vai mudar assim, ó, um exemplo, o conceito de salário ele vai mudar. O que era tido como salário, tudo aquilo que cai na folha de pagamento, né, pega aquele saláriozinho base lá e vai botando os benefícios, vai somando tudo, aí incide INSS, incide fundo de garantia, esse conceito de salário vai cair. O conceito de salário vai ser efetivamente a remuneração. Então, assim, benefícios, prêmios, eles não vão mais contar para reflexo de salário e também não vão contar para a incidência do INSS e o FGTS. Para o empregador vai ajudar porque existem modalidades novas de trabalho. O trabalho parcial, que já tinha, mas agora teve uma alteração. O trabalho intermitente, que é aquele que o empregado ele tem registro contigo, só que ele não trabalha todo dia. Então, quando você precisa, você chama ele vem trabalhar contigo. Tem aí um prazo de 3 dias para dizer se ele aceita ou não, e ele vai receber por aquelas horas que ele trabalhou. Então, eu repito, vai ter maior liberdade de contratação em relação a isso. Doutor Tiago Souza Albuquerque, obrigado pela participação. Obrigado, meu caro. Sucesso para o final de semana e eu espero que você esteja sempre à disposição para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Certamente. Obrigado.